Quando eu fui uma vez no INPS para fazer ver quanto que eu iria aposentar, ele falou assim, ó, você está faltando 2 anos e meio para você aposentar, né? Pelo INSS. Ou, eu estava na prefeitura, mas eu já estava... Com a Só tava cabeça. lá de Não, já corpo. estava doido para os Tava de 2 anos corpo e meio, presente. os 2 anos e meio Chegar. chegar. Eu já não estava... Passava É, 30 anos de novo, mas os dois e meio eu não chegavam. O problema de administração pública é o seguinte, Muito estressante. não, e não é estressante outra coisa. Entra pessoas que às vezes não têm nenhum compromisso com a cidade, tá entendendo? E muita vaidade, tá entendendo? Muito nego que nunca teve o poder na mão, aí quando chega e se torna todo poderoso, aquelas coisas e tudo. Aí eu sei como é uma pessoa antiga, né, eu já estava para quase aposentar, às vezes você se torna até uma pessoa chata, sabe? Se você vê coisa errada, vai dar um palpite, você te joga para escanteio, aquela coisa e tudo. Então, eu já estava ficando agoniado com isso, sabe? Então, eu falei, eu tô doido para passar, mas em compensação, eu não fiquei um dia a mais. Nem para falar assim, ó, fica até amanhã. 5 minutos a Fica mais, até não. amanhã. Não, cinco, eu fiquei e tudo. Aí, Acabou. aposentei. Aí, falei assim, eu vou ficar, não vou fazer nada. Vou ficar à toa. Vou curtir o merecido descanso. Eu tinha algumas obras, algumas coisas particulares, aquela coisa e tudo, mas eu já, há muito tempo antes de eu fazer, que eu já não aquele negócio de ter equipe, Turma, tal. aquela coisa e tudo, isso aí eu fui, Eu não tinha mais. já fui andando embora. É uma responsabilidade muito complexa, aí passei né? a ser mais Administrar. administrar, aquelas coisas tudo. E Aí eu fiquei, mas já estava me sentindo muito ocioso, aquela coisa e tudo e tal. nesse meio tempo aí, até, desculpa não manter a cronologia, eu esqueci de te perguntar. Como é que foi o seu ingresso no CREA como inspetor e também como presidente da ASE? Não, o CREA é o seguinte, eu acho que tirando Paulinho Paiva, né, eu talvez seja o engenheiro mais antigo aqui em Sete Lagoas. E quando tinha o CREA aqui e tudo, ainda Paulinho tinha sido inspetor, aquela coisa e tudo. Aí eu vou ser inspetor disso. A gente ia lá, né? Sempre ia lá, vou ser inspetor. Aí consegui, acho que não tinha nem eleição, era. Aí eu, Você se prestava, você tava lá pra se prestar. Às vezes chegava lá, tem 5 vagas de inspetor aqui, mas só tem 2 candidatos. Engenharia antigamente era difícil. Mas aí eu não sei, mas não lembro mais. Peguei e fui ser inspetor do CREA. Mas aí é o seguinte, eu falei assim, ó, não tem cabimento um CREA ser desse jeito aqui. Não tinha nem telefone. A sala não tinha um banheiro privativo. O negócio era na datilografia e na munheca. Né? Aí eu comecei a ir em Belo Horizonte para brigar, para pedir as coisas. Nós não temos um telefone. Aí fui bater no pé lá e falei, não, vamos botar um telefone. Aí botou o telefone. Aí brigando, eu falei, mas não tem cabimento uma sala com uns móveis velhos desse aqui, aquela coisa e tudo. E nisso eu comecei o fato de eu ser um brigão, aquela coisa e tudo, lá no CREA, começou a chamar a atenção, né? Começa a ser visto, né? Aquela coisa e tal, não sei o quê. Chegou o chorão. Não, eu tinha, na época de fiscalização, então, fiscal lá, todo dia eu brigava com ele, né? Porque eles vinham cá de Belo Horizonte e dava canetada em todo mundo. Eu falei assim, ó, é um desrespeito. O mínimo que um fiscal do CREA teria era dele passar lá e dar um bom dia para o inspetor, aquela coisa. E briguei aquela coisa tudo, até que eu consegui também que os tais passassem no CREA. Eu não ia interferir no trabalho deles, mas eu queria saber o que eles que estava fazendo.
E quem, né? Pra saber se realmente... E prevenia. Naquela época tinha... A gente prevenia. Você ligava para um, para outro. Falou assim, o fiscal tá aí, você tá regular. Sem, como se diz, burlar nada. Para chamar atenção. Você procura... Porque o intuito não é multar, o intuito é todo mundo andar bonitinho, andar regular. Você tá falando isso o quê? Do CREA? Não, eu tô falando que o intuito principal, igual ele tá falando. Mas do CREA atual? Não. Eu acho que nunca fui. Mas o objetivo teórico é... do CREA, e que todo mundo era o negócio, e até hoje ainda é, que o CREA não faz nada pro engenheiro. O engenheiro não faz nada, é só arrecadação, aquela coisa e tudo e tal. Pô, aí eu comecei, fiquei amigo do presidente, do negócio tudo, não sei o quê, e eu fui ganhando uma certa prestígio lá e tudo. Aí, quando foi em 79, nós pegamos, fundamos, fizemos a Associação dos Engenheiros, né? Uhum. Nós éramos 7 engenheiros, fizemos uma associação, e aí eu não fui o primeiro presidente, mas essa associação nós fizemos aí para a gente ver se fazia alguma coisa. E com isso, o que acontecer, vai ficando... E com isso eu já fui mais umas 2 vezes o presidente do CREA, inspetor do CREA, né? E já fui, não cheguei a ser conselheiro, mas já viajei muito a convite, aquelas coisas tudo. Sim. Mas não acho que o CREA melhorou em nada. Eu conversei. Pensar, você tentou, continua a mesma coisa. Eu conversei, Sassa. Os grandão de lá, tudo comendo caviar e fazendo viagem, aquela coisa tudo, e o engenheiro aqui, penando aqui, pagando multa altíssima. Quer dizer, que até aquela fiscalização que existia, primeiro ele te notificava para depois multar, quer dizer, eu acho que todo mundo tem um direito de fazer uma defesa, uma coisa e tudo. Chegou lá numa obra lá, não tem engenheiro, primeiro perguntar se não tem engenheiro. Se não tiver engenheiro, pode até dar a canetada. Mas se tiver um profissional, que dê os projetos. Você tem X para você apresentar. Você tá me entendendo? Agora não, agora já chega dando canetada lá e não tá nem aí. Eu tomei uma multa lá em Cachoeira da Prata porque tinha a placa da obra, a placa do estado, mas não tinha a minha placa de identificação. Tá, rapidinho. A placa agora me parece, eu tive até no creme, parece que agora eles não estão multando mais. Então, que eu conversei com o Elber. Conversei com o Elber França do CREA Confeia. Ele falou que não, que quando tivesse eu podia ligar nele. Eu recebi uma multa por falta de placa de uma obra que está paralisada. Pois é. Não, é brincadeira uma coisa dessa. Sabe por quê? A placa da obra do profissional nada mais é que um marketing. Então eles estão multando a gente por marketing. Porque se eu tô pondo uma placa minha, eu tô sendo visto e tô fazendo minha propaganda. Agora o CREA me multa porque eu não quero fazer minha propaganda. Mesma coisa. E eu já tinha a placa lá com os dados e tudo. Voltando aqui. Desculpa o desabafo. Pois é, mas voltando isso aqui que nós estamos falando de placa, uma das brigas maiores que eu tinha quando eu ia lá para brigar, era justamente esse negócio de placa. Porque eles vinham cá, eu queria multar por causa de placa e tudo. Eu pegava, eu falava mesmo. O doutor Genésio, que já morreu, vai me desculpar de eu falar, mas... Também não vai importar, não. Ele chegava lá e pegava uma placa de papelão, já tinha umas placas prontas, chegava de papelão, dava pro sujeito. Aí ficava aquela placa, aquela marmota de placa lá, aquela coisa e tudo. Aí não multava porque tava a placa lá, aquela marmota lá. Mas a gente... Fazia com o giz. Mas às vezes que a gente, por exemplo, pegava uma obra maior, queria fazer uma placa mais elaborada e tudo, e às vezes, por algum motivo, a placa demorava, aquela coisa e tudo, ia lá... Eu falei assim, se você me multar, você tem que multar ele também, porque aquela placa não tem a medida certa, não sei o que, aí você vinha. Então, é lógico que a placa identifica o profissional, aquela coisa e tudo, mas pra gente que é profissional, ela é muito mais interessante a gente ter a placa a gente do que pra eles. Mas o problema é o seguinte, ainda tô falando isso aqui pra vocês aqui, ainda é um órgão estritamente só arrecadar. Só arrecadar. Infelizmente. Eu falo que o CREA
não só o CREA, eu falo todos os profissionais, os engenheiros, nós não somos corporativistas. Você pega advogado, médico, todo mundo se defende, os engenheiros não. É um contra o outro, é um tentando derrubar o Exato. Pelo outro. contrário, É se um puder querendo um passar o ferrar pé no o outro... Agora, é a única profissão também que você paga o CREA o anual, ainda paga obra por obra ainda. Ó, pô, não. Quer dizer, E é As RTs, cada Não, RT e que nós- você emite, você você paga. paga. É. Então, sem conta. Sim. então Hã? R$100 não, depende da obra. é 100 se você fizer. É, Se você fizer, Se se for... você fizer usando, porque eu coloco só igual. R$1.000 Agora, se em você cada fizer contrato só. mediante um contrato, não é 100 não. Você tem que É botar quase o 300 contrato. conto. Você tá me entendendo? Então, você é bitributado, vamos dizer assim. Você E tá nós entendendo? aqui, nós que é empresa, nós paga 2. É Pois quase 2 então, contos por ano. É um absurdo.